Fala pessoal, tudo bem? Sou Henrique Paraíso, professor de Biologia, e hoje nós vamos comentar as questões do Enem 2020. Vou usar como referência a prova azul e vale lembrar que dependendo da cor da sua prova, o número da questão e a alternativa podem mudar. Então vamos para a nossa primeira questão, questão 92. Ela fala da substituição de polímeros convencionais pelos biodegradáveis. Quando fala sobre poluição por polímeros, a gente precisa lembrar dos plásticos, né? O polipropileno, o polietileno e por aí vai. Esses plásticos normalmente demoram muito tempo para se decompor naturalmente. E aí quando a gente usa polímeros biodegradáveis, significa que micro-organismos conseguem decompor de maneira muito mais rápida. Então a melhor alternativa, a alternativa D de dado, que fala que os polímeros biodegradáveis são degradados em um tempo bastante menor que os convencionais. A próxima questão, questão 95, fala da fragmentação de um habitat. Por exemplo, com o avanço da atividade humana, com a formação de estradas, cidades, a gente fragmenta um habitat em 2 ou mais ilhas. E aí, uma das medidas para a gente conservar a biodiversidade desse local é promovendo a interação entre eles. Então, a melhor alternativa seria a alternativa C, construção de corredores ecológicos, porque esses corredores justamente vão promover essa troca de animais, de seres vivos, de plantas, um fluxo genético, garantindo a biodiversidade daquele local. Na questão 97 vai falar da utilização de recursos fósseis e em qual ciclo ele pode acarretar num desequilíbrio. Então vale lembrar que combustíveis fósseis são originários a partir da decomposição da matéria orgânica. Esse petróleo que ficaria por muito tempo debaixo da terra, na sua queima a gente vai liberar na atmosfera principalmente o CO2. Então o ciclo que vai ser alterado vai ser o ciclo do carbono. E aí o carbono que estaria aprisionado debaixo da terra a gente traz para a atmosfera. Então a melhor alternativa, a letra D, que é o carbono, devido à liberação das cadeias carbônicas aprisionadas abaixo dos sedimentos. Na questão 101 vai falar sobre especiação, que é a formação de novas espécies ao longo do tempo. Aqui ele traz uma ilustração para mostrar como seria a formação dessas novas espécies. A gente parte de uma espécie A, passando pelo momento B, C e chegando no momento D. Esse desenho mostra o aparecimento de um isolamento geográfico, lembrando que o isolamento geográfico pode ser uma cadeia de montanhas, ou um grande rio, ou um grande vale, impedindo o encontro dessas duas populações. E aí, depois de muito tempo, esse isolamento geográfico desaparece, proporcionando novamente o encontro dessa população. No momento D1, a gente percebe que, mesmo após o encontro dessas duas populações, elas ficaram com cores diferentes, indicando que elas não se reproduzem mais entre si, mostrando que são espécies diferentes agora. Então, a melhor alternativa é a letra C, que fala: D1 ocorrem duas populações separadas por um isolamento reprodutivo. Ou seja, nós temos duas espécies novas. Na questão 104, vai falar de aves que são vítimas de vazamento de petróleo. E que, mesmo depois de cuidadas, a gente precisa esperar elas retomarem a capacidade de flutuação. E aí a pergunta é, o que elas precisam para retomar essa capacidade? Vale lembrar que as aves possuem uma glândula na parte de trás, chamada glândula uropigial ou uropigiana, responsável pela formação de um óleo natural, para que impermeabilize as penas e ajude na capacidade de flutuação. Então, a melhor alternativa é a letra E, que fala refazer a camada de cera impermeabilizante das penas. A questão 108 vai falar sobre o revestimento de alguns fármacos à base de celulose. E aqui na questão ele fala justamente sobre o pH. Vale lembrar, a escala do pH vai de 1 a 14, sendo que mais próximo do 1 é o ácido, próximo ao 7 é o neutro e mais próximo do 14 seria o básico. Esses revestimentos de celulose se degradam próximo ao pH neutro. Então, a finalidade desse revestimento é passar intacto pelo estômago. Quando passa pelo estômago, vale lembrar também que o suco gástrico é um suco superácido, próximo ao 1, e ali ele não vai se degradar. E aí ele vai passar ileso, chegando no intestino, onde tem o pH mais próximo do neutro, liberando assim o fármaco no local desejado. Então a melhor alternativa, a alternativa C,
garantir que o fármaco não seja afetado pelas secreções gástricas. Na questão 115, vai falar da inserção de genes em uma planta para que ela produza uma certa substância de interesse farmacêutico. Então, quando eu insiro genes em um determinado ser vivo, em uma planta, por exemplo, eu estou fazendo uma transgenia, estou transformando aquela planta em uma planta transgênica. Então, a alternativa correta é a alternativa B, transgenia. A questão 117 trata de uma técnica desenvolvida para tratar câncer, utilizando anticorpos e luz infravermelha. E aí ele pergunta o nome apropriado para essa técnica. A alternativa correta seria a letra D, fotoimunoterapia. Foto nos remete à luz, imuno nos remete ao sistema imunológico, aos anticorpos. Por isso, essa é a alternativa correta. Na questão 119, fala de pesquisadores que coletam amostras de água de um rio em 5 pontos diferentes. E aí eles colocam num gráfico oxigênio dissolvido e a demanda bioquímica daquele oxigênio em cada um dos 5 pontos. E aí a pergunta é, em qual desses pontos provavelmente tem o despejo de esgoto? Vale lembrar que quando a gente joga um esgoto no rio, a gente promove a eutrofização da água, que é o aumento da população de algas e bactérias que vão consumir rapidamente aquele oxigênio e também vão demandar de muito oxigênio para poder se reproduzir. Então a melhor alternativa é a letra A, em que mostra que no ponto 1 eu tenho uma diferença grande entre o oxigênio dissolvido e a demanda por esse oxigênio, né, indicando que tem uma presença aí de muitas algas e bactérias naquela região. Na questão 118, ele vai perguntar qual a justificativa do sucesso adaptativo dos artrópodes no ambiente terrestre. Vale lembrar que para viver na Terra, você precisa de algum mecanismo para você evitar a perda de água. No caso dos artrópodes, é o exoesqueleto de quitina, que vai fazer esse controle hídrico do corpo. No caso, a alternativa correta, letra C. Na questão 121, vai tratar de um experimento com algas e bactérias aeróbias. Lembrando que bactérias aeróbias, para se reproduzirem, precisa de oxigênio. E aí essa alga é submetida a um microespectro, né, ou seja, vários feixes de luz com ondas diferentes que passa do vermelho até o violeta. E em certas regiões nós vamos ter mais a presença de bactérias ou menos. Onde eu tenho mais bactérias, indica maior presença de oxigênio, também apontando uma maior taxa de fotossíntese. Então, aqui na direção do vermelho, eu tenho uma maior região com bactérias, e a alternativa correta é a alternativa E, vermelho. Na questão 122, fala de uma técnica para detectar ovos de parasitas. E aí fala que, a partir da densidade, você consegue fazer com que esses ovos flutuem. No caso da solução utilizada, tem uma densidade de 1,15 gramas por ml e uma tabela com ovos de vários parasitas e suas respectivas densidades. Então, lembrando que para flutuar, eu vou precisar de uma densidade menor que 1,15, que no caso são os 3 primeiros da tabela, o Ancylostoma, o Ascaris lumbricoides e o Ascaris sum. Então, a alternativa correta, letra C. Na questão 124, vai falar um pouco sobre os impactos decorrentes do derramamento de petróleo. E aí, a alternativa correta é a letra D, que vai falar que ele é hidrofóbico, significa que ele não se mistura com a água, e baixa densidade, vai formar uma película na parte de cima, impedindo as trocas gasosas entre a atmosfera e a água, e também impedindo a penetração de luz, prejudicando a fotossíntese e toda a cadeia alimentar. A questão 125 vai trazer uma população que está em equilíbrio para o sistema BO, que é o sistema sanguíneo, e pergunta qual que é a frequência dos doadores para o tipo B. Lembrando que o B só pode receber de quem é B e de quem é O. Então a gente precisa achar a frequência desses dois grupos. E aí o exercício traz uma tabela com os grupos sanguíneos, os genótipos e as frequências dos alelos.
O exercício vai dar a frequência dos homozigotos do grupo A e também a frequência do grupo O. Se a gente levar em consideração que os homozigotos são representados pela letra P ao quadrado, né, ele fala que eles estão em 16% ou 0,16. Tirando a raiz, a gente chega na resposta que Pzinho é 0,4. Mesma coisa para a frequência do grupo O, que é representado por R ao quadrado, que é 25% ou 0,25. Tirando a raiz, a gente chega, né, que R é 0,5. Portanto, levando em consideração que a população está em equilíbrio, P mais Q mais R tem que dar 1. Então, se P é 0,4 e R é 0,5, a gente chega na conclusão que Q é igual a 0,1. Achando os valores de P, Q e R, a segunda etapa do exercício é achar a frequência de B mais O, que são os doadores para o grupo B. Levando em consideração a tabela que foi dada, o grupo B é representado por Q quadrado mais 2QR e o grupo O é representado por R ao quadrado. Substituindo todas essas incógnitas, a gente vai chegar no valor de 0,36 ou 36%. Na questão 127, traz o assunto de sucessão ecológica e pergunta a importância das plantas pioneiras. Então vale lembrar que as plantas pioneiras, elas são as primeiras a crescerem num local sem vegetação. E o que elas vão fazer? Elas vão deixar o solo mais espesso, com maior quantidade de matéria orgânica, retendo mais água, para que dê condição para que plantas maiores possam germinar e crescer. Então, a alternativa correta seria a letra C, estabilização da umidade. Na questão 129, vai falar sobre uma pesquisa com 5 quimioterápicos que tratam tumores. E aí, nesse gráfico, nós temos colunas escuras, que seriam a quantidade de células tumorais que sobreviveram após o tratamento, e as colunas claras, que são as células normais que sobreviveram após o tratamento. E aí a pergunta é qual seria o melhor quimioterápico. Se a gente perceber, o quimioterápico 2 é o mais indicado, pois após o tratamento eu tenho uma maior quantidade de células normais que sobrevivem em relação às tumorais. A questão 132 fala da queima de fogos e possíveis riscos ambientais associados a isso. No texto fala um pouco sobre alguns resíduos que são liberados, como potássio, bário, cálcio, chumbo, e alguns gases como o dióxido de nitrogênio e o enxofre. Esses metais, alguns deles são metais pesados, ou seja, acabam entrando na cadeia alimentar e trazendo prejuízos aos seres vivos. E esses gases podem originar chuva ácida, que são prejudiciais também aos seres vivos e a construções e automóveis e a rios e lagos. A alternativa melhor seria a alternativa D, que fala os produtos da queima contêm metais pesados e gases tóxicos, que resultam em poluição atmosférica. A questão 135 fala do surgimento de uma das plantas de café e essa questão foi anulada, porque para eu gerar uma planta tetraploide, ela precisaria ter herdado o material genético inteiro dos parentais. E aí nenhuma das questões contempla isso, então por isso ela foi cancelada. Então espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar aí nos comentários, ou se quiser entrar em contato com a gente, é só mandar uma mensagem no número de WhatsApp que está na descrição. Valeu!